Bom dia, sejam muito bem-vindos ao Pode Já, esse momento marcante que temos aqui e que a gente possa juntar mais jovens adventistas e estudar e recapitular um pouco da lição da Escola Sabatina. Esse é o nosso segundo Pode Já e estamos com a presença do nosso convidado Rafael, com PH, sem PH, perdão. Vem pra cá, Rafael, sem PH. Já você vai se apresentar e contar um pouquinho da sua história, mas antes eu tô vendo que a gente está com uma plateia bem bonita aqui, né? E eu queria fazer um pedido de oração, posso? Pode. Eu queria pedir pelo nosso Ministério Jovem, né, daqui de Maruí. Queria pedir pelos jovens e eu queria pedir que isso que a gente cantou agora nessa música possa ser mais real na vida, tanto na nossa vida, nossa, de quem está aqui, né, quanto na vida dos jovens que a gente tem contato, dos jovens que estão lá no grupo dos jovens, né? Porque a gente muitas vezes conhece da palavra de Deus, só que quando a gente passa pelas provações, a gente cede, a gente não é íntegro, a gente não é fiel de fato, assim como esses exemplos bíblicos desses jovens, né? Como José, como Sadraque, Mesaque, Abednego, inclusive são citados pela música, né? Indiretamente, mas que nós possamos ser jovens mais valorosos. Alguém tem mais algum pedido de oração? Queria agradecer pela oportunidade de estar aqui, né? Depois vou falar um pouquinho. Pedir também pela base que hoje é a dos jovens, que está tendo um projeto bem bacana da Semana Santa, que é a base Team, né? Base Conexão deles ali, que está tendo muita adesão. Estamos ali com noites entre 18 a 22 adolescentes que, na sua grande maioria, não são cristãos, não são adventistas, né? São cristãos e estão nos acompanhando ali. E que vocês orassem por esse projeto, que ele possa ter continuidade, porque deu o primeiro passo. E eu falei para a Nara que ela não pode agora baixar a bola, agora é só de bicuda para cima. Mais algum pedido? Eu queria pedir oração por Israel e por todo mundo, de todos os estados do mundo, incluindo o Japão, Coreia e a China. Todo o universo, todos os países do mundo que estão em guerra. Pedir oração para meus amigos na Pai que conhecem bem a história de Jesus, para todos os meus amigos e familiares. Amém. Eu quero pedir pelo meu sítio, pelos meus animais, pela minha filha, mas eu também preciso agradecer que depois do pequeno tsunami que deu lá em casa, com essa chuva, estamos vivos, temos um lar e aos poucos as coisas vão se ajeitando. Reverência, vamos orar. Santo e glorioso Deus, Pai, é Tu, o Rei dos Reis, o Senhor do Universo, é Tu, nosso Salvador, e é por Ti que a gente está aqui. Senhor, vieram pedidos por guerras, por problemas no mundo, pelo Projeto Team, pelo Ministério Jovem, pelo sítio, pelos animais, mas também vieram pedidos do coração, pedidos que a gente não ouviu, mas que estão internalizados ali e o Senhor conhece cada um deles. Pai, atua de maneira que a Tua glória venha resplandecer, que a gente consiga a cada dia estar mais próximo de Ti, que o Espírito Santo toque o tempo inteiro no nosso coração, que independente das dificuldades, se a gente estiver na prisão, se a gente estiver na fornalha, que a gente sinta o Teu abraço, Pai. Com essa certeza, a gente também te pede, Pai, que o Espírito Santo esteja conosco aqui para a continuação desse Pode Já, que o conhecimento aqui seja ótimo para nós, que a gente possa compartilhar com o próximo, que a gente possa gravar e levar para a nossa vida. Amém. Senhor, te pedimos e te agradecemos em nome de Cristo, que morreu na cruz por nós, com todo amor e carinho. Amém. Amém. Rafael, se apresente um pouco para a nossa plateia, a nossa audiência. Bom dia, tudo bem? Eu acho que quando eu sentei aqui na mesa, o pessoal não entendeu quem era, né? Porque foi feita uma divulgação aí, não reconheceram. Então eu vou facilitar a vida de vocês e vou colocar o que falta para vocês verem quem que é. A fotinho estava de óculos, então quem não percebeu sou eu que estou lá na foto. Aí
Reconheceram agora, né? Sim. Agora ficou fácil. Então, meu jovem, fui convidado. Peraí, vocês estão me ouvindo aí? O som tá Sim, meio afastado. estamos. Agora ficou mais alto? Ficou mais alto. Então, fui convidado aqui para participar. Nós temos um tema a trabalhar. Meu nome é Rafael sem PH. Entendeu aí? Registra lá. Pra ver se o Douglas entende. Tem muita gente que ainda coloca o PH, tem aquele trabalho de trocar o F por PH, mas é sem PH. Vivi muito tempo numa viagem insana de participar de uma igreja em Florianópolis, morando a 30 metros da igreja. Saía sábado de manhã e ia em Florianópolis, participava da igreja e voltava. Agora comecei a participar aqui da igreja de vocês, estou amando, está muito bacana, e esse movimento jovem aqui, esse especial, né? Já tinha ouvido falar desse Pode Já, certo? Foi o primeiro semana passada, né? Foi o primeiro. Legal, bacana. Então vamos agora com o nosso apresentador aí, Diego. Diego, o que tu tens para nós aí pra gente Perfeito. conversar? Então, agradecemos a presença de todos vocês, mas também do Rafael, sem PH. Diego, peraí. Manda. Lembrei do negócio. A gente tem visita, viu? Temos. Temos dois visitantes que chegaram agora. Vamos conhecer? Vamos. Já que eu me apresentei, posso perguntar o nome deles? Pode ficar. Fala, meu jovem aí, qual que é o teu nome? Meu nome é Eduardo, sou de São Joaquim. Eduardo de São Joaquim. E ao lado aí, quem que é? Minha esposa. A sua Elizabeth. Elizabeth. Ah, que bacana. Vieram Tá visitar aqui a acostumado com igreja. frio? Sou paulista, casei e eu fui pro frio. Ah, legal, bacana. Sejam bem-vindos. Tá? A gente fazia projetos lá. No Natal a gente levava roupa, que era o Natal Solidário, roupa e alimentos. E era bem bacana, eu conheci bastante gente de lá. Foi uma igreja muito boa. Hoje nós vamos conversar um pouquinho mais sobre a história do corte e costura. Corte e costura, como assim? Rafael vai introduzir como Deus fez a primeira roupa do mundo pra gente. Isso aí. Então, Você já fez algo ao terminar de realizar o feito, as consequências se iniciaram imediatamente e você tentou consertar a situação que saiu do seu controle? cara, isso aí estava no script, né? Tá. Então. Olha só. Não é algo que seja de exemplo, né? Mas na vida de ninguém, mas eu quero contar uma parte da minha história aqui. Já que eu me apresentei, meu nome é Rafael, mas eu vou contar um pedacinho do que aconteceu aqui. Vou dar uma ajeitada no microfone aqui, para ele ficar mais, para eu não ficar de lado para as pessoas. Então, uma certa vez, com a adolescência, vem as inconsequências, né? Nós estávamos, eu vivia muito de carona. Era numa época mais atrás e a carona era um meio de transporte que facilitava a gente se locomover, porque não tinha custo. Era só esticar o dedo ou uma placa, né? Lavínia vem todos os fins de semana de Florianópolis e o nosso trajeto não era ligar para alguém ou apertar no aplicativo, era ir para a BR e esticar uma placa, né? E a gente sempre andava em grupo de 4 pessoas, quarteto, né? E teve uma vez que nós estávamos no centro de Imbituba e aí nós queríamos voltar para Vila Nova, onde eu morava, e o meio de transporte qualquer, carona. Só que saímos da casa de um amigo, se eu não me engano, e já era lá pelas suas meia-noite e meia. Então, Imbituba, cidade pequena, trânsito, fluxo, zero. Só que eu não queria caminhar 4 km, a gente queria sair de carona. E começamos, sentamos lá no ponto comum, né, que a gente sempre ia, né? E o dedo ficava esticado e eu perguntava assim pro meu amigo: baixa o dedo, cara, pra que tá com o dedo esticado? Não vem carro nenhum. E assim, vamos ficar aqui até pegar carona. Já disseram, vocês já ouviram falar nisso que mente vazia, oficina do inimigo, né? Não tinha o que fazer, o assunto tinha acabado, nós braços cruzados. Aí vem o que não é exemplo, tá? Não é exemplo, mas ocorreu. Um meu amigo olhou pra lâmpada e disse assim, a história vai ser bem resumida, tá? Ele olhou e disse assim: tá me encarando. A luz só tinha feito isso. Apagou e voltou. Ele assim: tá me encarando. Eu olhei pra ele assim: tá doido, altas horas, o que houve? Ele assim: a luz piscou, ela tá me encarando. Adolescente, cabeça bem sem vento, né? Daí a luz piscou de novo. Aquela do poste, né? Sabe qual luz que eu tô falando? Uma do poste que fica lá em cima, bem amarelo, bem laranja. Ele tá me encarando. Piscou de novo, tá me encarando. Baixou, pegou uma pedrinha e bateu na lâmpada. Daí ela assim: se piscar de novo, a lâmpada
Estava com defeito, obviamente, ficava piscando, né? Vou pular uma parte da história, tem alguns detalhes aí, mas o que aconteceu? Segunda, terceira, quarta pedrinha, resumindo a obra. Deu uns 20 minutos dessa lâmpada piscando, tinha 4 adolescentes, 4, debaixo da lâmpada e era pedra. Não façam isso, porque isso não é correto. E era pedra. No final, o meu amigo que estava encarnado com a lâmpada, estava com um tijolo, porque tinha um muro caído ali, né? Estava com um tijolo de baixo para cima jogando. A sorte da lâmpada é que todos os 4 eram ruim de mira, não acertavam. Ato realizado por 4 adolescentes. Longe dali, perto do supermercado, tinha um vigia. O que o vigia pensou? O que eles estão fazendo, cara? Depredando o patrimônio, né? 190. Do lado, atrás desse telefone, quem está? Polícia Militar. Polícia Militar, o senhor deseja? Qual é a dificuldade? Provavelmente ele falou, tem 4 adolescentes aqui jogando pedra na lâmpada. Ato, jogar pedra na lâmpada por uma besteira. Consequência. Enquanto nós estávamos lá, pedrinha, tijolão, o chão já estava virado em cacos de tijolo. O que aconteceu? Na frente do supermercado, um carro parado e nós não observamos. Chegou da frente do mercado até o local ao qual as pedras voavam ao vento, era uns 50 metros. O giroflex só fez assim, Qual foi a nossa reação? 2 hipóteses, correr ou ficar ali paralisado. Correr. Que foi a atitude do quê? Vou me livrar do meu feito. Como o muro estava quebrado, a primeira ideia foi pular o muro quebrado. Pulamos, os 4, um atrás do outro lado era um terreno baldio. E essa foi a nossa atitude. Pulamos o primeiro muro, o outro era muito alto, porque esse estava quebrado, o outro não. Então fomos correndo, chegamos no outro muro e era pezinho e joga um, pezinho joga outro, pezinho joga outro, e o terceiro puxa, leva, joga. Saímos em outra rua. O mais velho da turma disse assim, não corre que eles não vão perceber que somos nós. 2 horas da manhã, ninguém na cidade, 4. Se tem 4 jogando e tem 4 andando, qual é o resultado? Tá, enfim, daí começamos a caminhar, um assoviava, outro olhava para cima e caminhando. Inteligência total. Mas essa foi a segunda atitude para se livrar do que a gente tinha feito. Então, pegando as ideias, né? Era tudo com ideia de, não é assumir o problema que eu fiz, e sim, vou enganar a polícia e a polícia não vai. Quando nós caminhamos assim uns 30 metros, um gol quadrado, CL, olha a época, né? Já pegaram a época. Chegou e encostou, era do ano o carro. Chegou, encostou e falou assim, para aí. Eu assim, o que houve, senhor? Estamos só caminhando aqui. Eles para, porque me mandaram parar 4 que tivessem aqui por essa rua. Ou parou, não sabia o que tinha acontecido. Parou, botou nós ali, enfileiradinho. E aí chegou o carro que tinha nos avistado, que era uma Paraty. Se lembra? Vocês talvez não se lembrem. Antigamente o furgão da polícia era uma Paraty que tinha só uma portinha pequena e colocava as pessoas ali, né? Parou, enfileirou os 4, daí a Paraty chegou e disse, bonito, hein? Vocês pensam que nós não vimos vocês, o que estavam fazendo lá? Aí nós assim, o que houve, seu policial? Não, a gente não fez nada. Primeira fala dele assim, não fizeram, né? Daí começou. Vou pausar a história aqui, porque daí ela decorre aí, tem bastante enredo ainda, bastante detalhe. Porque o detalhe que eu quero observar aqui é que o ser humano, ele é expert em dar desculpas ou tentar fazer a seu próprio livramento. O que é? E nesse momento, o que nós, o quarteto ali fez? Mentimos descaradamente, porque o policial tinha visto e nós não, seu policial não era nós. Aí ele começou a falar assim, que quando a gente viu que não tinha mais para onde correr, a gente começou a assumir botando culpa em outro. A lâmpada já estava piscando e daí começa, eu estava errado, neguei, vi que fui pego, não tem mais para onde correr. Eu comecei a colocar, a lâmpada já estava piscando, não tem problema, ela já ia quebrar ela e a lâmpada ia estragar. O que tem demais? Como eu falei, a história continua, né? Mas o objeto do estudo não é esse.
Então vamos lá, falou o quê? De alfaiate. Roupa. Qual foi a roupa que nós 4 vestimos ali? Segundo a lição, folhinha de figueira. Lá não tinha figueira, mas tinha bananeira. Eu acho que a gente cortou umas bananeiras lá e tentou tapar o nosso pecado botando uma folhinha de bananeira. Folha de bananeira é forte? Não, né? Então até o vento rasga a folha de bananeira, não rasga? Bom, essa foi a nossa introdução. O que eu vou tentar trazer hoje para vocês? A ideia de que o ser humano é bom em dar desculpas e tentar enganar a Deus nos nossos atos e dizer assim, não, eu estou fazendo isso porque Ele tem justificativa. Como, tem outro ditado que diz, vocês se lembram como é que é? Os meios... Os fins justificam os meios. Os fins justificam os meios, isso mesmo. Então não interessa o que eu faço ali no meio, entendeu? O objetivo era outro, era o bom. Mas vamos lá. O estudo dessa semana ele trouxe uma imagem. Quem estuda a lição dos jovens sabe qual que é a imagem que eu estou falando. Vamos abrir aqui ela para dar uma olhada. Tá aí, já mostrou para eles, né? Sim. Então, eu queria a opinião de vocês sobre essa imagem. Eva ali com uma roupinha, que no meu caso foi uma de bananeira, mas a dela aqui era folha de figueira. O que vocês entenderam com essa ideia que ela trouxe ali, levantando uma roupinha e falando com Adão? Mostra pra nós. Para alguns que não têm, eu vou dizer assim, como assim, Adão? Haverá um Salvador que um dia nos devolverá o Éden restaurado? Eu não tenho nem roupa para isso. Infelizmente, nesse caso, eu não sei como ajudar você, Eva. Aí Jesus vem e diz, não se preocupe, Eva, eu posso ajudar você. E traz o manto da justiça. Essa foi a leitura ali. O que vocês entendem que Eva estava fazendo naquele momento? Se preocupando com roupa para ir num evento? Não, né? Porque ela disse que não tinha roupa para isso. O que vocês imaginam? Se preocupando com coisas fúteis. Fúteis, por quê? Vou ter roupa para esse evento e esqueceu de confiar em Cristo, que chega para ela e coloca o manto da justiça. Ela está pensando na salvação sem se preocupar com coisas realmente importantes para que essa salvação venha, para que esse local seja acessado por nós. Ela estava se preparando com a forma que ela achava que era o correto para estar naquele momento. Certo. Então, assim, o que eu preciso é de roupa, né? Preciso de uma roupa para colocar ali. Então, e na segunda parte ali, tem um Cristo com Deus, né? Com um manto colocando sobre ela. O que dizia ali? Manto de justiça. É dito na Bíblia que se Deus, antes desse acontecimento, ele disse assim, preste atenção, ele até chamou a atenção, se comer daquele fruto, o que ia acontecer? Certamente morrerás. Aconteceu isso. Não imediatamente, né? Quem é que forneceu, vou até falar mais perto do microfone, quem é que forneceu o manto? O cordeiro. Deus, com o cordeiro. Vamos fazer uma experiência. Se vier aqui no meu braço, vou fazer um cortezinho aqui e tirar uma parte da minha pele, uma parte, vou morrer? Não, vai doer, vou ter vários problemas, vou ter que ficar com medicamento. O manto, olha o tamanho do manto que Deus proporcionou. Vocês sabem também do cordeirinho, com certeza o dele era maior, né? Mas o tamanho do manto, provavelmente para cobrir um ser humano, o manto do cordeiro teve que tirar o quê? A pele completa. Agora, se eu for tirar da minha pele completa, não completa. Nesse caso não houve a morte. Provavelmente, não é escrito na Bíblia, mas provavelmente a solução para a morte do Adão e Eva não ocorrer foi a morte do cordeiro. Então, houve uma morte? Não houve. Naquele momento, que é o título desse estudo, o início do altar, naquele momento
foi colocado, erigido o primeiro altar para o primeiro sacrifício e a morte ocorreu. Adão e Eva não morreram porque houve a morte do Cordeiro. E a morte do Cordeiro, o que é? Por que tem esse exemplo antes de Cristo? A ser. É uma Simbolizar o sacrifício de Cristo, né? tipificava, né? Uma tipificação. Isso. Era a preparação para o entendimento do ser humano, né? O ser humano ali tinha. Como o ser humano é meio teimoso, ele teve que fazer várias vezes isso para ele entender o que aconteceu após o pecado. A entrada do pecado, o que teria que acontecer? A morte de o quê? De um animal? Não. O que o cordeiro simbolizava? O inocente. Isso foi colocado para eles por anos, para que eles entendessem o valor, o significado do sacrifício de Cristo. Lembrando que tudo isso só ocorreu por causa de uma regra lá em cima, né? O salário do pecado é a morte. Pessoal, a gente fica falando aqui porque para nós é comum ver um animal morrer, ver um ser humano morrer. Mas num mundo onde, vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu moro na Lua, eu, Rafael, moro na Lua, vocês na Terra. E nós marcamos um encontro, certo? Na Lua ou na Terra? Vamos na Lua. Marcamos um encontro. Daí no momento que nós estamos na Lua, todos bem vestidos para sobreviver lá, eu peço assim: Lavínia, me passa o teu celular, só que tu está lá atrás. E tu não tem como chegar a mim para chegar rápido. O que tu faria normalmente aqui na Terra? Jogaria, eu acho. Arremessou o celular. Na Terra, qual é a trajetória do celular? Ele sobe, a gravidade traz ele de baixo, traz para baixo e ele na minha mão. O que eu, Rafael, morador da Lua, diria? Não! Por quê? Sim, porque não. A gravidade lá é diferente, joga o celular para cima, ele não vai cair. Ele vai para onde? Pra cima. Embora. Embora, né? Por que você faria isso? Por Porque causa eu da posso sua tomar. realidade, da repetição disso. O ser humano é assim. Ele vive, ele é resultado do seu meio. Deus trouxe uma realidade que não existia. Então, olha o grau do acontecimento aqui. Olha a dificuldade de eles entenderem isso e o apavoro que eles tiveram vendo um animal num lugar que não havia morte. Não havia morte. O celular nunca caiu. Então, quando você joga o celular, ele sobe. E quando você vê a vida, você não entende a morte. Então, essa parte aqui, eu creio que foi assim de impacto muito grande. Quando Adão e Eva viu a pele e entendeu, é a pele do cordeiro. Eles nunca tinham experimentado isso, né? Nunca. Era Deus, ele tinha criado um jardim perfeito. Perfeito. Não existia nada de maldade, nada que nem uma sombra do mal. E a partir daquele momento ali, quando Deus ele matou o cordeirinho e tirou a veste do cordeirinho para ser a roupa deles, eles já sentiram o peso daquilo que o pecado pode causar. Sim. Então acho que foi realmente um grande impacto. Imagina que faz um mundo perfeito e agora tu vê as folhas murchar, criar espinhos, o cordeirinho ser morto. E essa realmente é a consequência do mal, a consequência do pecado. Né? O pecado traz isso, a desobediência traz isso. E a lição aqui, a parte que mais me chamou a atenção é que Deus ele não poderia mudar a sua regra, ele não poderia mudar a sua lei. E por causa disso, o Cordeiro de Deus ele teve
mas o impacto que isso causou na humanidade é algo que, vou usar as palavras do nosso apresentador, é surreal. Não temos como mensurar tudo isso que ocorreu naquele momento. Vocês percebem que Cristo e Deus e o Espírito Santo não estavam despreparados. Foram pegos no susto. Pecado. E agora? Reunião rápido, online. Mas aonde? Onde você está, liga aí, liga um para o outro. Tivemos problemas. O mais interessante é que Adão e Eva poderiam não pecar. Poderiam. Mas o plano preparado para a entrada do pecado foi feito naquele momento? Não. Então olha só como Deus não dá desculpinha. Gente, o ser humano pecou e agora o que nós vamos fazer? Não, ele já estava preparado para todo esse problema. Então a gente percebe que quando nós enfrentamos uma dificuldade, um problema ou um pecado, o que a gente faz? A gente começa a ajustar conforme aquela história. Vou pular o muro, vou correr, vou me jogar para o outro lado e vamos caminhar disfarçando. Bonitinho. Ideia do ser humano, entendeu? Mas a consequência vem a morte. Terceirizando a culpa, claro, foi o exemplo que a gente deu aqui, a lâmpada estava piscando, né? E aí ia queimar. Quantas vezes nós não fazemos isso nós fazemos isso no nosso dia a dia? Quantas vezes na nossa história a gente terceirizou a culpa? Culpa do meu pai, culpa da minha mãe, culpa do meu irmão. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não termino. É sobre isso. Mas um adendo só, voltando ali, essa questão da sensação. Eu imagino que todos vocês trabalham, têm a vida de vocês, mas suponha que em algum momento da história de vocês estavam trabalhando e cometeram um erro financeiro. E esse erro financeiro, você coloca no papel e vê, eu tenho que pagar 6 mil de conta, mas eu só tenho 2 mil. Eu acredito que Adão e Eva, eles olham para o futuro naquele momento com uma ansiedade, com uma incerteza do que viria, tal qual a gente, nossa, está faltando 4 mil, eu não tenho de onde tirar, o que eu vou fazer? Eles, o animal morreu, a primeira folha caiu, o que a gente vai fazer? Mulheres sentindo a dor da sua TPM, dos seus dias. Imagine a Eva sentindo tudo aquilo pela primeira vez, a ansiedade, a incerteza. Eu quero um dia ter a chance de conversar com eles em uma roda e poder nos reunir entre amigos e irmãos e poder questionar tudo aquilo que eles sentiram naquele momento, tudo que eles viveram. Se eu pudesse pedir para Deus um telão para a gente assistir a série de Adão e Eva, mas em voga, na íntegra, e ver tudo aquilo como eu queria, porque a gente sofre aqui na Terra, todos nós, mas o que eles sofreram foi de sair para a perfeição, para a imperfeição. Nós já estamos na imperfeição. Sabe aquela frase, nasci careca, sem dente, o que vier é lucro? Para nós é isso, para eles não. Eles tinham tudo, eles estavam do lado de Cristo. E essa é a minha maior vontade de ver assim, e conversar e saber dessa história. Eu não sei vocês, mas eu sinto isso. Não sei se eu posso voltar um pouquinho na tua questão inicial. Pode. Tu perguntou por que Eva estava ali colocando a roupa, né? Ela estava tentando encobrir o seu pecado. Justo. E é o que muitas vezes a gente faz. A gente quer tentar resolver o problema do nosso pecado. Não cabe em nós, mas cabe a Deus. Claro, a gente tem que reconhecer que somos pecadores, que somos falhos, que carecemos da graça de
eles abrem escondido com medo do pecado, né? Medo da sua nudez. Eu tive medo porque eu estava nu e me escondi. Mas Deus, Ele sempre vai nos procurar. Ele sempre vai nos chamar, não importa a forma como nós estejamos, não importa o momento, a circunstância, o contexto da nossa vida que a gente está, Deus sempre vai nos procurar porque Ele deseja nos cobrir com a sua veste de justiça. Ele deseja que a gente tire essa capa, essa roupagem que a gente muitas vezes coloca em nós mesmos e colocar essa veste de justiça. Ô Gabi, falando aí, eu me lembrei o seguinte: o quão prazeroso é a exposição. Qual é a diferença de uma exposição prazerosa e uma exposição que nos deixa envergonhados? É o local que eu estou. Se eu tenho uma exposição como um youtuber ou um influencer, o que eu quero é exposição. Claro que dentro de um ambiente controlado. Mas quando se trata de um erro, quando se trata de uma falha de caráter, quando se trata de um problema que eu causei para o próximo, o que a gente quer? Esconder. É vestir uma capa, ou uma proteção, ou algo que não deixe isso transparecer. Exemplo disso foi o que aconteceu com Adão e Eva. Eles perceberam o quê? A gente não fez a coisa certa, a gente não está no caminho certo. Espera aí, no final do dia Deus aparece. Ele faz isso todos os dias. Não dá para hoje a gente encontrar Ele do jeito que a gente está. Olha a situação que tu está, olha a situação que eu estou. Vamos tentar encobrir isso. Opa, costuraram, nem sei o que eles costuraram, deve ter sido dos pozinhos finos, né? Costuraram e vestiram. A Gabi falou: Deus, Ele nos procura não é com um dedo apontado e dizendo assim: ah, Adão, pecador, onde é que estáis? Não, voz calma, suave. Ele foi procurar os dois com o intuito de aplicar o quê? O plano que já estava pronto. Ele estava buscando para substituir a morte que era iminente para eles. Ele disse: onde vocês estão? Eu estou procurando vocês, não é para acusar, é para colocar o meu manto. Foi isso que aconteceu quando Adão e Eva se sentiram expostos, se esconderam, pularam o muro, pularam o outro muro, pela história, né? E do outro lado eles queriam fingir que não era com eles, não foi com a gente. Mas o Diego estava falando ali que nós temos essa habilidade, né, de errar e não reconhecer. E vocês já tiveram alguma situação que colocou como Adão e Eva um momento que não foi legal? Qual foi a reação de vocês? Ah, eu quero me esconder, eu acho que Deus não me perdoa, eu acho que eu não devo mais nem procurar Deus, não devo nem orar. Às vezes cresce isso no coração, nós aqui, né, ser humano, ou não. Como é que é a reação quando a gente comete um erro? O que vocês me falam? Não, só ia dizer que acho que depende. De quê? Depende da gravidade, eu acho. Depende também do quanto que isso... Consequência. E do quanto a gente reconhece que é errado. Porque, por exemplo, eu já passei por situações em que eu errei, só que na minha mente eu falava que não era um erro. Então, eu nem orava. Eu nem orava por isso, sabe? Agora já teve momentos em que eu acho que quando a gente reconhece de fato e a gente se arrepende e tu vê que aquilo tem uma consequência, sabe? Tu vê que tipo, cara, eu não deveria ter feito isso. Aí eu acho que é quando a gente se achega ao Senhor. Porque quando eu continuo me justificando, eu continuo me auto-justificando nesse sentido, né? Eu continuo colocando desculpas para aquilo que eu fiz, mas sempre tem aquele mais, né?
Eu acho que tá aí o problema, tá aí a dificuldade. A gente não vai orar e pedir perdão pra Deus, sabe? Só um detalhezinho. Existe uma frase na aeronáutica, quando era militar, que quando a gente cometia um erro e dava uma desculpa, eles diziam assim, ó, isso explica, mas não justifica. Então assim, você está se explicando, justificando, não está. Consegue entender? Sim. Você só está se explicando. Tá. Eu usei o exemplo de relacionamento você e Deus, quando erra. Agora vamos dizer que Deus continua sendo Deus, mas você tem o seu parça, aquele que está contigo a qualquer momento. Só que nesse momento você deslizou. Qual é a sua reação? Com essa pessoa. É ligar para o cara e dizer assim, teve uma história minha que foi isso. Meu amigo, estou aqui, não tenho condições de sair, vem me buscar. Por que eu faço isso com um amigo próximo? Já falei a palavra. Com um amigo próximo e com Deus, às vezes eu quero me esconder, quero dar desculpa, quero justificar, Um parça, tu nunca pensa duas vezes, tu chega e diz assim, cara, é aquele cara que diz assim pra ti, não importa o que tu fez, não importa a palavra da lei, relacionamento. Quando a gente melhora o relacionamento, seja ele com um amigo, seja ele com Deus, a proximidade faz com que a gente confie, que a gente entenda assim, não, se eu precisar ele está comigo, ele não vai dizer que eu estou certo, porque amigo de verdade diz assim, errasse, mas o que tu precisa agora para a gente resolver isso? Consequência é essa? Beleza, eu vou te ajudar, temos que caminhar junto. Não é assim, eu estou usando palavras bonitas aqui, mas é assim, quando é amigo de verdade é assim, me abraça, vamos junto, meu amigo, um desses que estava lá, o que jogou uma pedra na lâmpada? Pediu um roller, olha só o roller, nunca nem ouviram falar o que é roller. É um tênis que tinha 6 rodinhas. Pediu meu roller emprestado e disse assim, eu quero brincar com esse negócio. Cara, tu não tens essa habilidade. Ele disse, não, eu quero brincar. Levou para casa, 30 minutos depois ele mandou um SMS. Vocês ainda sabem o que é isso? SMS. Pô, bateu no meu celular, um telepronto. Bateu no meu celular e ele disse assim, caí, quebrei meu dedo. Eu assim, fala sério. Ele assim, cara, tu consegue ir comigo no hospital? Eu assim, cara, eu te falei que tu não tinha essa habilidade. Daí eu disse, cara, te vira. Foi isso que eu fiz. Não. Caminhamos 4 quilômetros para o hospital. Não tinha como, foi a mão. Ele com a mão doendo. E eu e ele andando, caminhando junto. Eu tinha avisado, não tinha? Que ele não tinha essa habilidade, que não era para ele brincar com esse negócio. Só que eu ia apontar para ele e dizer, meu parça, assim, cara, tu tem que ir para o hospital, vamos para o hospital. Ficamos quase a noite toda lá, porque o hospital atendimento em Mituba era assim, muito rápido, né? Ficamos quase a noite toda lá, o dedo dele quebrado, a mão inchada. Mas é esse sentimento que eu tenho com um amigo. Por que eu não tenho esse sentimento com Deus? Sabe? Por quê? Porque a gente peca no relacionamento. Adão e Eva tinham um relacionamento total com Deus, não tinha? Só que quando o pecado entrou, esse distanciamento. O que é o pecado? Distanciamento, né? A distância entre Deus e o ser humano. Muitas das vezes a gente tem um relacionamento com Deus como se fosse com o nosso pai terreno. Às vezes a gente tem aquele receio, faz uma cagada e putz, agora tem que contar pro meu pai, mas cara, não tem aquele receio. Ou até no meu caso era minha mãe. Certo. Minha mãe, se eu tivesse um problema e chegasse pra ela, eu saía com 2 dali. Daí já era um outro problema a mais. Já é complicado. Então, a gente como ser humano, a gente comete esse erro. A gente tem Deus como se fosse o pai ou a mãe que te castiga, né? Você faz uma coisa errada, chega, fala o que aconteceu, tu vai castigar. E Deus não, a gente chega pra ele e conta, pai, eu fiz isso e aquilo e tal, pede perdão e ele vai te perdoar, ele vai, né? Você confessar o seu pecado. Quando você fala pai, o manto já está na mão dele. Se você fala em nome de Jesus, o manto recai sobre você. Pensando em uma parte assim, de relacionamento que nem ele falou,
todos falaram que eu me sinto muito ilustre sobre isso, de fazer alguma coisa e querer correr, fugir de Deus, coisa assim. Mas ao longo, desde a minha adolescência, que eu fui aprendendo sobre relacionamento com Deus, eu tentei fazer o contrário. Reconhecer tudo quanto era erro, até quando eu não achasse que era um erro. E com o passar do tempo, ainda mais pensando na parte profissional, trabalhava numa empresa que cometia um erro, tentava consertar. Daí quando meu patrão descobria que era quando a bomba explodia, né, falava, então, aconteceu uma coisa. Eu tentei começar a fazer antes. Quando aconteceu o erro, eu ia direto no patrão. Então, chefe, aconteceu tal coisa. Ele, poxa vida, como era pra te resolver? Daí resolvia. E pensando nisso na nossa vida espiritual, eu comecei, e até mesmo, tipo, não antes do erro, mas contar pra Deus o meu erro mesmo sem saber, às vezes, que era erro, porque às vezes você justifica. E eu falo isso na parte da música. Eu amo, gente, eu sou muito crente, eu amo louvor. O meu louvor diferenciado é tipo de adventista para outro tipo de crente, mas é louvor, eu amo louvor. Eu ensino um lar muito cristão. Mas eu gostava de umas músicas seculares que não era sempre, não tinha um pendrive de música secular. Tipo, tô com vontade de ouvir tal coisa. Daí ela ia colocar, ouvia 2, 3 vezes e já tirava. Só que eu comecei a perceber isso não é louvor a Deus. E eu quero louvar a Deus 100%. E quando eu ia colocar essas músicas mais seculares, não eram feias, mas eram músicas seculares, eu começava a contar pra Deus, ó Senhor, tô com vontade de ouvir tal música, vamos lá comigo ouvir tal música. E eu comecei a pedir pra Deus me acompanhar, porque a gente é pecador. E a gente vai esperar o quê? Ser santo para chegar perto de Deus, sendo que a graça de Cristo nos alcança. Então eu comecei a falar para Jesus Cristo aquilo que estava no desejo do meu coração antes mesmo de errar. E conforme eu fui falando com ele, eu via a proximidade dele comigo, sabe quando você não tem mais vontade? Eu queria ouvir sempre, quer saber? É igual a história do Bulhão lá, que ele conta que a mulher adorava escutar assistir novela. Certo. E daí ela falava, eu quero assistir novela. E ela falou assim, pastor, eu quero te dizer uma coisa. Ele, o quê? Eu gosto de assistir novela. Ah, é? O pastor não falou pra ela, só pecadora, para de assistir novela. Ele falou assim, sempre que você passar 1 hora assistindo novela, passe 1 hora em relacionamento com Deus, 1 hora em oração. Daí ela, tá bom. Daí ela ia passar lá 4 horas, sessão da tarde até a noite assistindo, ela ficava lá 4 horas conversando com Jesus. E daí ela encontrou ele uma outra vez e falou, pastor Bulhão, funcionou aquilo que você me falou. Eu parei de assistir novela, só que eu nunca mais parei de conversar com Jesus. Eu acredito que quando a gente chega no antes, que a gente fala, tipo, eu tô com vontade de tal coisa, porque a gente é pecador, eu tô querendo fazer tal coisa, e mesmo indo, mas Jesus estando com a gente, aí o nosso coração é transformado, porque a gente não tem força contra o pecado, que minha irmã tinha falado. A gente tenta vencer os nossos pecados, a gente não consegue. Mas por isso ele está lá como pai, realmente, com o manto pronto, tipo, venha até mim que eu te dou a força que você precisa. Você realmente não tem força suficiente. Para finalizar, infelizmente, eu adoraria ficar aqui mais 1 hora com vocês, porque momentos como esses são muito bons, aliviam, nos trazem uma paz, a gente sente Deus conosco aqui. Para finalizar, eu só queria que vocês entendessem que na época de Adão e Eva, eles estavam com um cordeiro tipificado ali. Só que hoje, ele já morreu por nós. O manto da justiça já está em cada um da gente. O que falta para a gente aceitar esse manto e vestir ele? O que falta para a gente se entregar cada dia mais para Cristo? E essa é uma pergunta para vocês retórica. Vocês vão ir para casa, vocês vão voltar para o culto, vocês vão analisar o que falta. A gente falou em relacionamento, sim, mas cada um sabe qual é o seu ponto negativo, qual que é a sua dificuldade. O que falta para a gente ter um relacionamento melhor com Cristo? Rafael, muito obrigado pela sua presença. Valeu, meu amigo, muito obrigado. Eu quero dizer que a história continua e numa próxima oportunidade eu termino a minha história aí, que ela tem mais algumas nuances e alguns detalhes que deve ser aplicado aí para mim. Muito obrigado, até a próxima. Obrigado a todos vocês.